Olá, gente. Hoje, o 14º episódio do Motorizando Podcast. Um convidado super especial hoje. Agradecer a presença dele, do Rafael Asfor. Ele tem sido uma pessoa que tem feito uma diferença muito grande no nosso mercado e tem sido, de fato, um mestre já aqui entre nós. E se preparem porque temos muito o que aprender hoje com esse podcast. Mas antes do Rafael se apresentar e falar alguma coisa, eu vou pedir para a Adélia soltar a nossa vinheta. Vai lá, Adélia. Rafael, muito obrigado, amigo, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que nós vamos ter grandes lições hoje aqui, um aprendizado muito bom, porque você tem muito a transmitir. E eu queria, primeiramente, como nós fazemos sempre com os nossos convidados, que você se apresente. Vai estar comigo aqui fazendo perguntas para você hoje, o Rafael. Também está aqui conosco, só tem Rafael na mesa hoje, né? Mas eu queria que você se apresentasse, casado, pai de quantos filhos, falasse um pouquinho da sua vida pessoal e depois da sua vida profissional também. Mas, antes de mais nada, eu quero registrar aqui que, antes da gente começar, o Rafael fez uma oração. Eu estou muito grato a ele pela oração que ele fez aqui conosco. Obrigado, seu Everton. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ser convidado para esse podcast de grande renome. Com certeza esse podcast está agregando muito aqui no mercado automotivo, né? Meu nome é Rafael Asfor. Rafael, satisfação estar contigo aqui também. A gente já fez negócio antes da pandemia, né? Verdade. Depois nos reencontramos. E meu nome é Rafael Asfor, tenho 31 anos, sou recém-casado, ainda não tenho filhos, né? Mas pretendo ter, e não poucos. Minha esposa está ali olhando. Pretendo ter os filhos que Deus mandar, né? Eu sou o proprietário da Asfor Autos, que é uma corretora de veículos, né? Nasceu com esse propósito de ser uma corretora e até hoje permanece, e assim eu quero que permaneça. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Rafael, você falou agora há pouco que é uma corretora de veículos, mas você compra e vende também. É lógico que tem uma divisão entre carros consignados e carros de propriedade da empresa, né? Isso. Mas você foca principalmente na questão dos carros consignados, né? Intermediação de vendas, é isso? Na verdade, a Asfor Autos tem mais de 12 serviços, né? A gente trabalha aí com a compra, venda e troca, que são serviços convencionais, né, que todas as lojas de veículos fazem. O nosso forte hoje é a consignação. É aquele cliente que não quer entregar o carro tão barato na loja e tem paciência de esperar esse carro ser vendido, tem paciência para receber o dinheiro. A gente faz todo o serviço de consignação aí com ele. Trabalhamos também com a consultoria, que é quando o cliente quer um determinado carro que não tem no meu estoque. Então a minha equipe faz ali uma entrevista com ele, tem um formulário com várias perguntas, para entender o perfil de carro que esse cliente está procurando. Depois dessa reunião, a gente cai em campo e vai atrás de outro carro com algum outro lojista ou até mesmo em particular e faz essa consultoria com o cliente até o momento da entrega do veículo. Além de toda essa parte comercial, a gente também trabalha com seguros, com proteção veicular, a gente faz os financiamentos, a gente trabalha também com a parte de documentação. É completo. Além disso aí, a gente faz até mesmo os eventos off-road, que é uma coisa que veio muito de mim, Rafael, pessoa física. Acabou que a gente trouxe para a empresa e hoje a gente já, semana retrasada, nós fizemos o 7º passeio 4x4 solidário da Asfor Autos. A gente foi para Paracuru, exatamente. Já foi o nosso 7º passeio, foram 36 veículos inscritos, né? E a gente, enfim, são vários serviços que a gente realiza no meio aí do ramo automotivo, né? Por isso que eu digo que é uma corretora, porque o cliente só não fecha negócio com a gente se ele não quiser, né? Porque de alguma forma dá para a gente fechar algum negócio com ele. Tá legal. Daqui a pouquinho o Rafa vai fazer perguntas, mas eu vou aproveitar e adiantar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da história de como é que você resolveu compartilhar os teus conhecimentos com os teus concorrentes, ou com os amigos, com os colegas revendedores, né? E com vendedores também, porque você está agora compartilhando o seu conhecimento, treinando, capacitando profissionais do setor automotivo na área de vendas, e não sei mais até onde você vai, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que isso aconteceu, como surgiu essa ideia ou essa necessidade. Conta pra gente aí como é que é.
Aconteceu, seu Everton, de forma muito natural e inesperada, né? Muito inesperada para mim, porque quando adolescente, eu nunca fui aquele aluno mais estudioso, né? Mas quando você estuda aquilo que você gosta, aquilo que você vive diariamente, é mais prazeroso, né? Então, durante a minha trajetória, eu comecei muito cedo, aos 13 anos eu vendia churrasquinho na esquina. Então, durante a minha trajetória, eu já trabalhei com vários tipos de coisas, já quebrei e tive que aprender sobre gestão, sobre vendas, aprender sobre tudo, né? O estudo era muito importante. E aí foi que depois de uma falência de um restaurante que eu tive, eu busquei estudar mais e tudo, ir para congresso, estudar mais sobre o ramo automotivo e comecei a capacitar a minha equipe. Percebi que eles precisavam de capacitação, né? E aquilo foi me realizando. Então, cada vez mais eu começava a capacitar a minha equipe, aquilo ia me realizando. E quando foi em 2024, agora em janeiro, eu decidi fazer uma reformulação completa no meu time comercial e eu precisava captar novas pessoas para trabalhar comigo no comercial, né? E eu não queria pegar pessoas que não soubessem de absolutamente nada, como eu também não queria pegar aqueles velhos que já trabalhavam no ramo, que já tinham aqueles certos vícios, enfim. E então o que eu fiz? Eu abri a minha empresa, abri o meu escritório para receber pessoas novas e lá eu digo, eu vou passar um final de semana capacitando esse pessoal, mesmo que eu não fique com eles no meu time, e eu escolho alguns lá para ficar. E aí foi quando de forma natural aconteceu a primeira imersão, né? Não se falava nem em método ASFA. E aí lá a gente recebeu algumas pessoas, fizemos 2 dias de treinamento, foi muito bacana, como sempre, a gente sempre fez muita mídia, né? Acho que isso é uma marca das Asphorautos. E na semana seguinte começaram lojistas a me ligar, parceiros a me ligar, corretores de veículos a me ligar. Rafael, quando vai ser a próxima imersão? Eu disse, não vai ter próxima. Né? Eu não tive esse pensamento. E aí eu me coloquei em oração com a minha esposa. Lá em casa a gente sempre gosta de orar juntos, de rezar juntos e discernir, né, as decisões mais importantes. E Deus me deu uma paz muito grande e me fez me lembrar de quando eu entrei no ramo, que eu tinha 17 anos, era vendedor aqui no shopping do automóvel, e eu caí muito de paraquedas, né? Eu tive que aprender tudo, como diz o cearense, na marra, né? E eu pensei, realmente o ramo ele é carente, o ramo precisa de capacitação, precisa disso, né? E aí foi quando a gente decidiu fazer a segunda imersão, método ASFO, surgiu a parceria com o Sindivel também, e foi um sucesso, né? Aconteceu agora há uns 2 meses atrás e foi muito bacana mesmo. Eu vou fazer mais perguntas daqui a pouquinho a respeito do teu curso e tudo, mas o Rafael já fez negócio com você. Comprou, vendeu, Rafael? Como é que foi? Foi bom o negócio? Já. Deu para os dois ganharem? Foi ganha-ganha? Sim. Como é que foi? Conta aí pra gente. Qual foi o carro, lembra? Foi antes da pandemia, né? Vendeu Nessa oportunidade eu tinha um carro, né? E o Rafael acho que tinha um cliente, né? E aí a gente fez essa parceria justamente nessa negociação, não foi? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia ainda. Então já fez uma intermediação naquela época lá com o Rafael? Já fizemos naquela época. Eu ainda não conhecia, inclusive até um pouco tempo atrás o telefone dele no meu celular era Rafael HB20S. Porque era um HB20 que eu tinha feito a negociação com ele. Eu costumo salvar às vezes contatos de clientes assim também, o carro que ele tem e tal. Tem muito vendedor que perde venda porque não salva o contato do cliente, sabia? Sim. Às vezes aquele contato se perde, o vendedor perde a venda porque ele não gasta ali 10 segundos para salvar o contato do cliente. Isso é muito importante. Porque você pode colocar na lista de transmissão, você pode mandar mensagem de pós-venda. E tem muita gente que não grava, né? E eu sempre aconselho aí. Hoje eu dou mentoria também, então aos meus alunos eu sempre dou esse tipo de conselho que é importante. Era isso que eu ia perguntar. Qual o conteúdo de um treinamento desse que você dá? Você foca mais nas vendas, no online, no atendimento online, nos leads? Como é que é? É bem completo. Eu costumo dizer que não tem conteúdo tão completo como o meu, né? E aí por isso que a gente também faz a mentoria, que é para conseguir aprofundar cada tema, né? Na nossa última imersão nós tivemos 8 módulos. A gente fala sobre a análise do mercado automotivo, então a gente puxa toda a história. Desde quando chegou o primeiro carro aqui no Brasil, em 1891, a gente analisa como era o mercado desses carros, porque só pessoas bem abastadas poderiam ter, né? Então a gente analisa desde aquela época, quando chegaram as fábricas aqui no Brasil, a GM, a Ford, como era o mercado de seminovos. Até antes de dar o curso eu liguei para o senhor, né, para perguntar algumas coisas sobre o mercado local aqui, como era aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. E aí quando a gente fala sobre isso, fala sobre o Sindivel, fala de quando começou o shopping do automóvel. Hoje a gente tem vários shoppings aqui em Fortaleza, né? E a gente termina falando do mercado pós-pandemia, que é o mercado digital. Aí já entra o segundo módulo, que vai falar sobre a era digital, né?
Que quem não está no mercado digital hoje não está vendendo, né? E principalmente o Instagram hoje eu costumo dizer que é a vendida mais movimentada do comércio digital. Depois de falar sobre o comércio digital, a gente já fala sobre financiamento e consórcio, né? Fazendo com que aquelas pessoas saibam estratégias, porque tem muita gente que perde ficha de financiamento por não saber digitar da forma correta. Às vezes uma estratégia que você perde, aquele cliente poderia ter uma ficha aprovada, mas você acaba não sabendo colocar os dados de forma correta, não entende cada financeiro, como avalia o carro, enfim, a gente fala sobre isso também. Depois a gente vai falar sobre, aí a parte da tarde, do sábado, é muito focada em vendas, que eu acho que as pessoas que procuram o meu curso buscam mais a parte de vendas, né, que a gente é muito forte no comercial. Então a gente fala sobre estratégias de fechamento de venda, atendimento online, atendimento presencial, né? Então esse é o nosso foco. Mas no domingo a gente também fala sobre avaliação de veículos de forma teórica primeiro, né? Na parte da tarde a gente vai para uma oficina especializada, fazemos a avaliação de veículos de forma presencial, prática. A avaliação, o que é que se dá uma olhada? Parte documental, estrutura do carro, isso. Mecânica também, inclusive, tudo completo. Tem uns parceiros nossos também que são despachantes, né? O Paulinho, o Wellington, já trabalho com eles há algum tempo. Eles vão lá, né? Eles fazem também essa palestra com a gente. O Marcelo da Alfa Vistoria também dá uma força para a gente lá nessa parte. Então o domingo ele é todo sobre documentações, porque a venda, eu aprendi isso com o Ricardo Campos, vendedor automotivo, que tenho muita gratidão a ele. E a venda ela é feita em duas partes, que é o atendimento, a negociação, a entrega, mas a segunda parte muitas pessoas acabam deixando de lado, que é a burocrática. Porque quem não gosta de vender, né? Quem não gosta de receber o dinheiro na conta, quem não gosta de entregar o carro, mas existe a parte burocrática. E tem muito lojista, tem muito corretor, tem muito vendedor que acaba se enrolando nisso. Então no domingo a gente fala muito sobre a parte burocrática da venda. A avaliação de veículos, né? E a parte também de documentação em si, Detran, essas coisas. Você comentou agora há pouco, Rafael, que quem não está no mundo digital, né, quem não está se comunicando por esses canais, está ficando para trás, né? Exatamente. E até o Rafael nem sabe, ele vai ouvir agora aqui, eu estava conversando com uma pessoa de um banco aqui, CEO do banco, inclusive, mas que te segue, Rafael, ela estava comentando, a Mônica, né, do Santander, comentando do seu desempenho na comunicação, muito bom, estava elogiando, né, dos vídeos que você tem feito para divulgar os seus carros, né? Quer compartilhar alguma coisa aí? Qual o segredo? O que, é que você tem feito? Eu tenho aprendido muito eu procuro me espelhar no Rafael, que está aqui com a gente, outros colegas, realmente. Eu poderia fazer muito mais, mas realmente ainda estou aprendendo com os mestres aí que vão fazendo. O Rafael faz muito. Não, mas você foi elogiado pela Mônica, que a Mônica, olha, ela segue muita gente e conhece revendedor do país inteiro, né? Eu acho que é muito isso, assim, hoje a gente está vivendo um novo momento que eu acho que a gente vai muito se ajudando, né? Se espelhando também em quem está próximo, quem está ali pertinho da gente, para pegar mesmo esse feedback, benchmark, realmente para tentar todo mundo melhorar. E realmente eu acho que quem ganha é o mercado em geral, que vai subindo o nível, né? A gente vai tentando se capacitar, tentando mostrar melhor o carro, cada vez mais preparar melhor os carros, né? Ter melhores carros. Eu acho que quem ganha, na verdade, é o mercado, né, Rafael? Acho que é Rafael, desde o Motorizando anterior, que a gente vem abrindo sempre um parênteses com informações para quem está nos assistindo, né? Na vez passada a gente comentou aqui da quantidade de carros, aliás, os 10 carros mais vendidos, né? Os 10 automóveis mais vendidos e os 10 utilitários, né? Comerciais leves mais vendidos também aqui no Ceará. E agora eu vou querer passar uma informação que eu acho que vai ser relevante para você, porque vai expandir muito as oportunidades dos seus treinamentos, sim, tá? Eu fiz esse levantamento, se eu não me engano, ou foi 2009 ou foi 2010, e de lá para cá eu não tinha mais atualizado esses dados. E fiz uma atualização agora recentemente. Na época que eu fiz esse levantamento, no Ceará tinha aproximadamente 650, um pouco menos de 650 revendas de seminovos, de usados seminovos, em todo o estado do Ceará. Hoje, atualizado agora do mês de maio, finalzinho de maio, 1.317 revendas de seminovos e usados aqui no estado do Ceará. Sendo que desses 1.317, só em Fortaleza, são 756, mais do que o que tinha no estado, né, há 10 anos atrás, não.
há 15 anos atrás, praticamente. Tá? Então, em 15 anos, mais que dobrou. Né? A Adélia, se puder fazer essa conta para mim, 1.317 menos 756, Adélia, dá quantas revendas pelo interior, que o interior cresceu muito. Me surpreende que eu vou em Pacajus aqui, são aproximadamente 15 revendas na cidade de Pacajus. Não tinha nenhuma um tempo atrás, né? Já menos 756. Só para ter uma ideia, quantas são no interior? 561 revendas pelo interior. Só no interior. É muita coisa, né? Muita coisa. Cresceu demais, né? É lógico que a gente tem um perfil aqui no estado do Ceará que a grande maioria é de pequeno porte e médio porte, né? As grandes revendas a gente consegue contar talvez nos dedos, né? Mas são números muito expressivos e isso aí reflete até na quantidade de veículos vendidos. Mês passado, mês de junho, o Ceará, pelo menos no Detran, foi o estado do Nordeste que mais transferiu veículos. Normalmente a gente fica em terceiro, segundo, revezando com Pernambuco, a Bahia em primeiro, mas mês passado, mês de junho, nós transferimos mais carros que os outros dois estados. Eu sei que tem um viés aí, porque o Detran teve de greve no mês de maio, né? Junho a gente teve um crescimento nas transferências por conta dos carros que foram transferidos, né? E talvez tenha ficado algum resquício ainda para o mês de junho. Abril, que teve a greve, maio aumentou e junho ainda também. Eu acho que esse número aí está um pouquinho enviesado por conta de algum resquício que é ficar de carros por transferir. Sim. Mas nós temos essa realidade hoje aqui no Ceará. Tá certo? É um mercado que cresceu muito. É um mercado que cresceu muito, muita gente precisando de treinamento e de capacitação. Com certeza. E o bacana é que você falou, né? As lojas grandes a gente acaba talvez contando nos dedos, né? Para mim isso só mostra que uma pessoa que trabalha corretamente dá para entrar no ramo, não necessariamente precisa ter um capital multimilionário, porque às vezes assusta, né? Como é um produto de ticket alto, as pessoas que... Eu conheço várias pessoas que querem entrar no ramo, mas eu não tenho dinheiro. Né? E eu comecei do zero, eu não tinha R$1 quando eu comecei, né? E a gente já viu várias pessoas que começaram também e não tinham R$1. Pode não ter dinheiro, mas tem que ter o conhecimento e o relacionamento. Tem que ter conhecimento. Tem que ter tempo. E tempo, não diga, eu tenho tempo. É dedicar tempo. Não pode ser o plano B, né? Não pode ser o plano B. Né? Então, quando eu dedico tempo e foco, aí eu alcanço um objetivo, né? Estava até vendo uma experiência legal um dia desse, que quando você pega um papel, você pega aqui um papel e uma lupa, né? Ninguém diria que ali pode sair fogo. Você não tem um isqueiro, você não tem nada inflamável, não é? Mas quando você vai para debaixo do sol e fica com aquela lupa, e você não mexe a mão, fica sempre no mesmo foco, aquele raio solar ali vai queimar aquele papel, né? Então isso é o quê? É dedicação, tempo, foco, e precisa disso. Então, hoje, mais da metade dos carros da minha empresa são consignados, né? E eu tenho uma estrutura simples, mas eu converso com vários parceiros lojistas e por várias vezes a gente conversando sobre faturamentos mesmo. E já teve meses que eu vi que eu faturei 1,5 vezes, 2 vezes a mais do que aquele lojista com estrutura tão grande, né? Então o mercado hoje, a gente volta, é digital, né? Então se você hoje tem um nome bacana, se você consegue ter uma boa imagem, se você trabalha corretamente, os picaretas do passado já não existem mais, né? Já não dá mais para ficar no ramo. Porque o mundo hoje é digital. Então não dá para ele sobreviver no ramo desse jeito, né? Então o mercado ele vem passando por uma grande transformação, né? E isso faz com que pessoas boas queiram entrar no mercado, consequentemente tirando as poucas ruins que tinham e que prejudicavam a nossa imagem, né? E com certeza a capacitação se torna muito importante, né? Olha, eu conheço pessoas que já trabalharam em empresa de tênis em shopping para vender tênis, coisa que custa aí de 100 a R$1.000 no máximo. E essas pessoas recebiam treinamento para vender um tênis no shopping. Aí como é que um lojista vai colocar na sua loja um vendedor que não tem o menor treinamento para vender um bem de 50 mil, de 100 mil, de 500 mil reais? Um sonho, né? É o sonho do sonho do brasileiro, né? É cultura, e principalmente aqui no Ceará. Né? Lá no sul já tem várias pessoas que já não tem nem vontade de ter carro, são satisfeitas com o metrô, com o transporte público, mas aqui no Ceará isso é muito forte. O sonho do carro próprio, né? Todo mundo tem esse sonho de ter o seu carro, nem que financie em 60 meses, mas a pessoa gosta de dizer, esse carro é meu, né? Principalmente, que eu vou passar agora um outro dado também, né? Aqui nós temos, para cada automóvel, 6,7, aproximadamente arredondando, 6,7 habitantes.
Então a gente ainda tem muita gente que precisa ter carro, né? A economia melhorando um pouquinho, esse pessoal vai começar a consumir e o bem mais desejado provavelmente seja o automóvel, né? Dessas então, pessoas, você pode ter certeza que várias delas podem ter carros, mas não sabem nem que podem. Como assim? Acham que é complicado ter um carro, acham que é complicado o trâmite da compra, da venda de um veículo, né? Lá nas Forautos, naturalmente, nos vídeos, gravando os vídeos, surgiu esse slogan que ninguém pensou, vamos fazer um slogan. Não, surgiu nos vídeos, né? Que quando eu terminava de gravar o vídeo, eu dizia, vem para as Forautos, porque que é fácil de fazer negócio. Por que é fácil de fazer negócio? Porque realmente a gente trabalha muito lá, um dos nossos valores é a comodidade do nosso cliente. Então a gente tenta fazer de uma forma que seja simples. E é simples, né? Tem várias pessoas que pensam, mas eu vou ter que comprar um carro, e aí tem muita burocracia, e eu não posso financiar. E às vezes não sabe que o nome dela sim dá para financiar, ou que dá para parcelar no cartão de crédito, ou que dá para entregar o carro velho dele na troca, né? Eu brinco lá, eu digo, eu recebo aqui nas Forautos até uma carroça pegando fogo. Só não fica no meu estoque. Mas a gente repassa, né? Rafa, até gostaria que você falasse um pouco disso. Assim, o público já conhece a questão das lojas tradicionais, né? Você acaba trabalhando de uma forma um pouco diferente, tem até uma proximidade melhor com o cliente. Queria que você falasse para a gente justamente assim, algumas das vantagens do cliente comprar com você. Qual é o atrativo, o que é legal, o que é que você consegue oferecer a mais. Eu acho que é justamente essa proximidade, assim, é realmente conseguir fazer uma consultoria para o cliente, né? O que ele quer, o que ele precisa e poder fazer essa indicação. Exatamente. Eu costumo dizer que venda é relacionamento. Por isso que agora há pouco eu falei que eu peço para todos os meus alunos ou corretores de trabalho gravar o telefone do cliente, porque você precisa criar um relacionamento. A pré-venda ela é importante. Aquele atendimento, você agenda a visita, mostra o carro, faz a venda. Mas o pós-venda é muito mais importante, né? Então, hoje, os meus maiores vendedores são os meus clientes, porque são aqueles que mais me indicam, né? E qual o diferencial? Quando a pessoa vai comprar um carro na minha empresa, ela já pode comprar vários outros serviços que a gente agrega. Então, por exemplo, hoje, eu vou arriscar dizer até que no Brasil, porque eu não conheço nenhuma outra empresa que faça isso própria, né? Nós temos aí, por exemplo, a Gestalt, que é uma empresa que faz garantia estendida, mas uma empresa que faça garantia estendida própria eu ainda não conheço. E lá nas Forautos a gente tem esse serviço, né? Eu ofereço ao meu cliente uma garantia de até 2 anos com assessoria de manutenção. Então, além dele ter a garantia, ele tem uma assessoria de manutenção durante todo esse período, onde o meu funcionário vai na casa dele, pega o carro e leva na oficina para trocar o óleo, para você ter ideia. Você já mostra duas coisas, né? Confiança no produto que você vende e comodidade para o cliente. Com certeza. Então, eu sei o produto que eu vendo, eu faço uma preparação completa antes de colocar para venda, eu confio no meu produto. E eu consigo ter um relacionamento com esse cliente. O que eu não gostava era de vender o carro e não ter mais contato com esse cliente. Então, se ele tivesse gostado muito do meu atendimento, se ele ainda tivesse o meu contato, se ele tivesse começado a seguir a minha rede social, daqui 2, 3 anos ele iria me procurar. Mas olha quanto no meio. Então, dessa forma, eu consigo acompanhar o meu cliente sempre, né? Então, hoje é um serviço que a gente agrega bastante, é a garantia estendida. E fora isso, o cliente lá na loja, ele já sai, a gente transfere o carro direto para o nome dele, a gente tem esse serviço, a gente pode fazer o financiamento no nome dele, a gente pode fazer um seguro, então ele já sai da loja com o carro segurado. Então tem vários outros serviços aí que dá para chegar junto, né? E o meu cliente ele acaba ganhando comigo, porque muitas vezes, como eu faço essa consultoria, ele iria entregar um carro por um valor muito abaixo, onde a concessionária colocou um preço abaixo. Se ele tiver pressa, eu compro o carro dele. Porque eu também tenho esse capital, essa modalidade de comprar. Mas se ele não tiver pressa, ele acaba recebendo um valor bem mais vantajoso, entregando o carro em consignação. E quando ele recebe o valor que eu vou pagar ele da consignação quando o carro é vendido, ele consegue comprar um carro comigo muitas vezes mais barato do que talvez em lojas grandes, que tem custo ainda maior do que o custo da minha empresa. Legal. Então, isso é o nosso diferencial. Legal. Assim, a maior parte do nosso público que assiste o Motorizando Podcast é de vendedores, revendedores, empresários, mas a grande maioria do setor automotivo. Então, fica a dica, o aprendizado, né? É importantíssimo essa troca de conhecimento e a gente precisa sempre estar interagindo com outros revendedores, com quem já tem uma experiência positiva para a gente ir aprendendo. Então, fica a dica para quem está assistindo, né? Como eu falei no início que a gente ia ter uma aula aqui, um aprendizado muito bom
Então, eu agradeço as dicas e o fato de você se dispor a compartilhar, né, o seu conhecimento e passar para outros, eu acho que é uma relação onde, se todo mundo pensar assim, todo mundo ganha e multiplica, né, exatamente, o conhecimento e as experiências positivas. Eu vi um negócio muito bacana, que é a teoria Ikigai. Não sei se você já ouviu falar. Não, conta pra gente. Lá, eles falam que é como se fosse um sentido de vida, né? E quando a gente traz para o lado profissional, de forma bem prática, o que eles querem dizer? Eu preciso ser bom no que eu faço, eu preciso amar o que eu faço precisa me render, logicamente, de preferência precisa me render bem, não é isso? Mas outra coisa é, o que eu faço precisa ajudar as pessoas. Então, eles se baseiam nessas 4 bases aí, né? E eu sentia falta dessa 4ª base. Tudo bem, eu criava um relacionamento com o cliente, né? Ajudava a minha equipe de certa forma, proporcionava ao cliente uma experiência diferente, mas eu ainda não me sentia que eu estava fazendo a diferença no mundo, fazendo a diferença no mercado automotivo, que eu sempre gostei desse mercado, né? Sempre sonhei em trabalhar com isso. Depois a gente puxa aí desde os meus primórdios, né? Como foi que eu entrei no ramo. Mas eu senti essa falta, né? E por sentir essa falta e tudo aconteceu de forma tão natural, surgiu o método Asfor, né? E aí é lá onde eu estou me realizando, que eu sei que eu posso estar lá fazendo a diferença e ajudando pessoas, né? Hoje eu tenho um aluno da minha mentoria que em menos de 3 meses da mentoria, ele já mais do que quadruplicou o faturamento dele. Trabalha com consultoria automotiva e está se dando bem. É graças a mim? Não, não foi graças a mim. Mas eu tenho certeza que o fato dele ter dedicado tempo, dele ter tido foco, buscado conhecimento, aí com certeza o meu ensinamento ajudou. Mas é mérito dele, porque ele saiu de si. Quando é que vai ter a 3ª imersão? Eu não sei nem se eu posso divulgar, estou até olhando para minha esposa ali. Mas vai ser em setembro, isso já está certo. A gente está só fechando a data, então vou dar aqui uma data provável. Local? Provavelmente lá no Bristol Hotel, que é onde aconteceu o primeiro, aqui no Guararapes. E provavelmente dia 21 e 22 de setembro. Mas a gente ainda está finalizando aí essa data. Mas é bem provável que seja essa. Já ficam atentos aí, porque vai ter a 3ª imersão. Dia 5 de agosto, já está certo essa data, a gente vai lançar o nosso primeiro lote, né? Na imersão passada, veio gente do Maranhão. Olha aí. Né? Veio o Eduardo, veio lá do Maranhão. Eu não conhecia, ele veio de São Luís, Maranhão. Eu não conhecia, né? Mas ele disse que já me seguia no Instagram, e aí viu a divulgação da mentoria, da imersão, e dirigiu mais de 900 quilômetros. Ele veio dirigindo só para participar da mentoria. Então chegou, participou dos 2 dias da mentoria, no dia seguinte voltou para o Maranhão. Né? E quando o pessoal da minha equipe de marketing foi entrevistar ele para saber o feedback, eu não esqueço as palavras que ele disse. Ele disse, eu me surpreendi demais. Eu pagaria o dobro. Eu vim do Maranhão e pagaria o dobro para o atendimento que eu tive aqui. Eu fiquei muito feliz, né, com esse reconhecimento. E a gente espera que nessa próxima ação também possam vir pessoas de outros estados. Não vai ser cobrar o dobro não, né? Não, não vai ser o dobro não. Se dobrar, a culpa é do Eduardo, viu? Se dobrar o valor, a culpa é do Eduardo. Anota o nome aí. Mas não vai dobrar o valor não. A gente vai fazer um negócio bem bacana. Meu amigo, e como é que você começou no ramo automotivo? Conta aí pra gente. Vamos lá. Uma curiosidade é que a minha esposa nasceu dentro de um carro. Né? Olha aí. Então quem era para ser apaixonada por carro era ela e não eu, né? Mas desde pequeno mesmo eu era muito apaixonado por carro, né? Minha mãe disse que levava uma bola para mim, um boneco, eu não brincava, mas quando era um carrinho era a minha alegria. E aí eu lembro que, sei lá, aos meus 10 anos de idade, eu enfileirava uns carrinhos e me perguntava por que esses carrinhos estão enfileirados? Eu digo, é minha loja. Com 10 anos de idade. Né? E aí, com 13 anos, eu queria muito ganhar meu dinheiro próprio, né? E aí, meu pai me ajudou e eu coloquei um carrinho de churrasco na esquina. E comecei a vender churrasquinho ali na Santana Júnior, onde era o antigo Bom Preço. Sim. Né? E aí eu... Em frente ao Caicó ali. Bem pertinho do Caicó, né? Concorrente do Caicó. Então, lá com 13 anos eu vendia espetinho e tudo mais, né? Participava de pré-carnavais, com aqueles carrinhos de churrasco, né? Os meus amigos lá curtindo e eu. Por isso que eu digo, é tempo, é foco, né? E eu lá assando churrasquinho e tudo. Depois de um tempo, meu irmão, que hoje é meu sócio também, né? O meu irmão, ele sempre foi dos bastidores, né? Tanto que ele não pôde vir, mas ele fica nos bastidores. Ele é a razão, eu sou a emoção.
Eu sou o comercial, ele é o administrativo, né? E o meu irmão comigo já ficava nesse carrinho de churrasco, né? Eu ficava lá na rua, atendendo os clientes, entregando os espetinhos, e meu irmão ficava em casa fazendo as compras. Depois desse carrinho de churrasco, eu passei a vender Nike Shox, que na época era moda, né? Os tênis Nike Shox. Todo mundo queria um. Todo mundo queria um. Eu vendia pelo Orkut. Olha como a digital já era presente, né? O Orkut podia colocar apenas 12 fotos. Eu colocava lá o modelo dos meus tênis Nike Shox que eu vendia, né? E aos 17 anos, eu queria fazer administração na época. Todos os meus irmãos faziam federal. A gente tinha bolsa ou meia bolsa no colégio muito bom aqui de Fortaleza. E o meu pai disse, não, você só vai fazer o seu federal. Aí eu passei a administração na Federal do Cariri, mas não queria me mudar, porque aos 16 anos eu já vendia um carrinho ou outro. Era um carro de uma tia, alguma coisa do tipo, né? Mas era um a cada 3, 4 meses, né? E aos 17 anos eu passei a administração na faculdade particular e meu pai disse, eu não vou pagar a sua faculdade, não tenho condição e tudo. Eu disse, eu vou pagar. Aí ele, como? Eu digo, eu vou trabalhar. Aí eu consegui um emprego aqui no Shopping do Automóvel, como vendedor. Né? Qual era a loja? Primeiro eu trabalhei na loja do Igor. Sim. Né? Lá ele estava começando, ele ainda não tinha colocado nem placa. Mas logo depois era só eu e ele, então eu passei lá acho que 2 semanas, eu tinha 17 anos, não podia dirigir. Não podia dirigir. E era só eu e ele. Não podia. Aí era só eu e ele na loja, não tinha lavador, não tinha secretária, não tinha nada. Então em 15 dias eu aprendi coisa que eu ia demorar 1 ano para aprender. Mas eles, Rafael, eu tô doidinho porque eu tô gostando de ti, mas tu precisa ir na loja, nas oficinas buscar carro, eu tenho medo de dar problema. Aí conversou com o Firmino, da Firmucar. Sim. E aí o Firmino disse, não, traga pra cá. Aí eu fiquei no Firmino. Aí eu lembro que era muito engraçado, porque eu fiquei no Firmino acho que uns 3 ou 4 meses e fiz 18 anos. E aí quando o Igor viu que eu fiz 18 anos e tirei minha habilitação, o Igor, volte pra cá. E aí eu voltei pro Igor, né? Eu disse, Igor, já tô aqui no Firmino, conversei com o Firmino disse, não, Rafael, tranquilo, eu vou entender como se ele tivesse só emprestado você, né? Aí eu fiquei com o Igor novamente, que aí já era aqui, onde hoje é a garagem, né, da Raiz. Da Raiz, isso. E aí eu trabalhei aqui com o Igor, com o Pedro, saí para trabalhar por conta própria, porque sempre foi meu desejo. Mas muito inexperiente ainda, né? Nos meus 18 anos, eu juntei na época R$4.000, comprei um Ford Ka 97, vendi o Ford Ka e logo depois não consegui mais continuar. E um dia eu vim aqui no Detran, o Ronaldo, da New Car, sou muito grato a ele também, e chamou, Rafael, eu estou precisando de vendedor, tu não quer trabalhar aqui não? Eu digo, rapaz, eu preciso de mais experiência, né? E aí voltei a trabalhar como vendedor e fui ganhando mais experiência lá na New Car. Até que, na época, a minha mãe estava passando por problemas de saúde, né? E eu também já querendo muito dar meus próprios passos, né? Já tinha ganhado ali alguns clientes e tudo, ganhado experiência. E aí foi que eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Na época, o meu cartãozinho eu tenho até hoje, era Rafael Asfó, corretor de veículos, né? Isso em 2013, 2014. E aí eu cometi um grande erro, que aí até para quem está assistindo é o que eu... Já falamos de foco, né? Olha como é importante. É importante aprender com os erros também. Com certeza. Eu não vim aqui para contar uma história linda, uma história sem erros, de sucesso, né? Eu sou um ser humano de carne e osso, eu errei, eu aprendi, eu acertei, né? Então não adianta eu vir aqui e dizer, olha, eu vendo 200 carros por mês e eu sou... Não é assim, né? Comecei muito novo, precisei amadurecer. Então nessa época eu não estava tendo foco. Então eu trabalhei com outras coisas, eu já fui corretor de imóveis, já tive loja de artigo infantil, né? Em 2000, churrasco. O churrasquinho aos 13 anos, o Nike Shox, né? E aí eu lembro bem que em 2015 eu estava quase certo de colocar um bar aqui em Fortaleza. Já tinha um nome, tinha todo... Ia ter o dia da paquera com o guardanapo vermelho, ia ter o dia do quiz, ia ter o dia... Todo dia ser uma programação diferente. E aí eu lembro bem, como eu falei no início, né, a gente sempre reza antes de tomar uma decisão importante na família. E aí nós já estávamos com o financiamento do empreendimento aprovado, já estávamos com tudo certo para no dia seguinte só assinar os documentos. E aí foi quando nós decidimos rezar em família, na época eu iria colocar em sociedade até com meu pai. E Deus falou de forma muito clara que não era da vontade dele, que aquilo seria a perdição da minha casa, da minha família. Não que quem tem um bar está na perdição, mas naquele momento aquilo para a gente não seria o momento, né? E de forma muito clara, né? Tanto que eu terminei a oração chorando, frustrado, porque eu tinha feito um projeto que, ao meu ver, não existia esse projeto de bar aqui em Fortaleza, mas resolvi obedecer à vontade de Deus. Eu era da comunidade Shalom, fui para a comunidade, fui ser acompanhado pelo meu pastor lá. Hoje eu sou pastor de um grupo de oração junto com minha esposa. Legal. E lá o meu acompanhador rezou por mim e disse, Rafael, Deus está colocando no meu coração
que ele tinha tirado uma palavra onde Deus iria fazer nova todas as coisas. Mas aquilo incomodou ele, a palavra nova. Ele disse, eu não sei, ele não sabia de nada o que tinha acontecido. Ele disse assim, dessa palavra Deus disse que quer fazer nova todas as coisas, mas são coisas que já existem. Deus, ele quer renovar coisas. E aí eu pensei, para mim sempre foi carro. E aí foi que um amigo meu me ligou para confirmar ainda a vontade de Deus e disse, Rafael, estou trabalhando com um site e por que tu não bota um site para ti? Tu podia colocar lá o nome As For Autos. Eu nunca tinha falado esse nome a ele, né? Então, para mim, aquilo foi uma confirmação. Então, dia 26 de outubro de 2015, a gente fez o site da As For Autos. Foi como eu comecei o nome As For Autos. Mas, ainda assim, teimei. E durante esse intervalo, ainda queria trabalhar com duas coisas. Em 2017, botei um restaurante, não deu certo. E aí, esse restaurante acabou com tudo que eu tinha conquistado financeiramente, né? E quando eu finalizei lá esse restaurante, eu terminei com a mão na frente e outra atrás. Tive que vender até o meu carro de uso para pagar os funcionários. 2 meses depois eu fui diagnosticado com câncer. E aí desse diagnóstico fiquei uns 8 meses sem poder trabalhar, né? E aí eu ia só perdendo o dinheiro que eu já não tinha. Quando foi em janeiro de 2019, o meu irmão, que é a minha razão, meu irmão chegou para mim e disse, cara, Rafael, se tu já perdeu muito dinheiro, é porque tu já ganhou muito dinheiro. E se tu ganhou, foi com uma coisa só, foi com carro, que é o que tu sempre trabalhou. Foca, cara, foca. Aí eu disse, eu foco, mas eu quero que tu me ajude, trabalha comigo. E a gente tem essa parceria nessa sociedade até hoje. E aí foi em 2019, quando eu pude recomeçar a minha vida depois do câncer, endividado, né? Que foi que eu realmente pude recomeçar a focar e trabalhar e hoje chegar onde eu cheguei. E uma curiosidade importante, que é até um agradecimento que eu quero fazer, a minha irmã, que eu devia, na época, a ela R$12 mil, já da época do câncer, que ela tinha me ajudado e tudo. E em 2019, no começo de 2019, ela me liga. Rafael, eu quero que você me mande agora a sua conta bancária, porque eu estava rezando e Deus pediu para eu colocar R$20 mil na sua conta. Aí eu disse, mas eu já te devo 12 mil. Não, mas você agora me deve 32, pague como puder. E aí foi que eu, com esses 20 mil, comprei um paliozinho e comecei a movimentar, comecei a crescer, né? E depois de um tempo, paguei todas as minhas dívidas, graças a Deus, comecei a crescer a empresa. E essa é a minha história. É legal. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, né, as coisas acontecem. É por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, é legal. Isso. Gente, perdão, engasguei aqui. Recebi aqui um brinde fantástico. O Rafael também, aqui é o seu, viu, Rafael? Eu já era Rafael Andrade e Rafael Já era para eu ter buscado aí, um lá, na verdade. É verdade. Uma vez ele fez uma enquete então, tá aqui, ó, na rede dele e eu ganhei. As For Autos. Vai ser Andrade Autos? Vai ser como, Rafael, o nome da sua loja? Não, ainda não sei não. É pro futuro aí. Rafael já está dando os primeiros passos ali, está só esperando receber o ponto. Né? Eu vou dizer, os vídeos dele estão ficando muito bons. E é legal, porque a gente vê o avanço, né? Quando eu olho os meus primeiros vídeos, eu gaguejava muito. Eu não gostava, né? Eu odiava, na verdade. Então, tipo, tinha essa presença de anunciar no digital, mas o de mostrar a minha cara, eu tinha muita dificuldade. Sim. E aí o Ricardinho, que até hoje trabalha comigo no nosso marketing, dizia, tu tem que aparecer, tu tem que aparecer. E aí eu acho bacana porque tu começou a aparecer e eu tô vendo que cada vídeo tu já tá fazendo um vídeo bem bacana, mais solto e tudo. E isso é importante. É normal. Aqui também no Motorizando Podcast, os primeiros episódios aqui a gente tinha cortes, tinha edição, tinha não sei o que e tal. Agora a Adélia quase não tem mais trabalho, viu? Tá saindo direto agora. Mas ainda é indispensável, né? Não, só quem mexe ali é ela também, né? Mas tem menos trabalho agora. Porque antes ela tinha que cortar, a gente Adélia, corta isso, corta aquilo. Mas aqui tá saindo de primeira, só um pequeno detalhezinho no início, mas que a gente teve que ajustar. Mas tranquilo, show de bola. É isso aí. Rafael, tem alguma pergunta, Rafael, aí? Não, gostaria realmente de parabenizar aí pelo trabalho, né, pelo diferencial, por compartilhar, que eu acho que é o grande diferencial seu aí. A gente às vezes fica retendo a informação, às vezes a gente acha que vai perder, vai ser ruim compartilhar aquilo, mas você tem mostrado aí, não só você, mas como outras pessoas, né, que compartilhar faz diferença nesse mercado, né? Todo mundo cresce, todo mundo evolui, tem espaço para todo mundo, tem como todo mundo ganhar. O sol está lá para todo mundo, tem até o sol para todo mundo, mas a sombra é para poucos, né? Mas o sol está lá para todo mundo, tem oportunidade, e o legal é isso, que você está
está compartilhando, está ensinando, está trazendo a sua história e está compilando ali para a pessoa aprender. Como você disse, veio gente do Maranhão, né? E a gente falou da questão do plano B, né? Não pode ser um plano B, você quis ir para outros ramos, outras coisas. O carro você até consegue, talvez, investir, né? Ele é um investimento, eu deixo ali com um parceiro, você consegue. Mas quando você tem que trabalhar com o carro, a gente vê que a gente tem colegas que eram professores e deixaram de ser professor. A gente tem colegas que eram advogados e dizem, o carro tá melhor para mim do que a advocacia. O cara veio para cá e graças a essas coisas que você e outras pessoas vão compartilhando, ensinando, né, trocando essa informação. Então, parabéns aí por abrir mão disso e fazer com que o mercado cresça, ensinando pessoas e que a gente só tenha a ganhar. Tanto quem é do mercado, quanto o público que precisa comprar bom carro. E principalmente eu, né? Porque quando você está compartilhando o conhecimento, você está aprendendo em dobro. Isso é muito... E eu costumo dizer que no nosso ramo não tem... Eu, pelo menos, eu penso assim, eu não tenho concorrente. Eu tenho parceiros. Tem parceiros. Né? Porque a gente faz muito negócio entre si, né? No próprio grupo do Sindivel, muitas vezes, olha, tem um cliente precisando do carro X, aí vai outro lojista lá e faz um negócio em parceria. Então, assim, não tenho concorrentes, eu tenho parceiros, né? E é muito importante porque o que a gente quer? Cada vez mais melhorar e credibilizar a imagem do mercado automotivo, né? E eu acho que está acontecendo isso. O Sindivel tem contribuído muito para isso. Se todas as lojas tivessem a noção do quanto é importante ser sindicalizada, né? Se afiliar ao Sindivel. Porque realmente é um suporte muito bacana que a gente tem. Debaixo do guarda-chuva, né? Com certeza. De várias tem, formas. o Rafael usou a palavra certa, agora guarda-chuvas, mas tem esse lado que você falou também, que é de relacionamento, né? De você trocar experiências, de gerar negócios, inclusive. Mas muita gente não entende que o sindicato é para lhe dar uma representatividade forte, né? Junto às questões laborais também, né? Construir relacionamentos com os nossos colaboradores que sejam justos para os dois lados, né? Sem haver desequilíbrio nessa balança, e principalmente de representatividade em relação aos governos, tanto municipal, estadual e federal, porque se a gente não tiver representatividade, o que vier de lá para cá, às vezes por pessoas que não têm conhecimento e querem impor leis, obrigações para as empresas revendedoras. Só para você ter uma ideia, Rafael, 4, 5 anos atrás, tinha um deputado do Rio de Janeiro que estava com a proposta de lei que para você contratar um vendedor de lojas, para você ser um vendedor de uma revenda, você teria que ter uma certificação tipo semelhante ao Cresce, dos corretores de imóveis. Você deveria ser certificado. Aparentemente, você olha assim, você diz, é legal porque vai capacitar o pessoal, mas o cara tinha que renovar todo ano, é custo. Se você chegar bem ali e encontrar um bom vendedor de uma loja de sapataria, você não ia poder contratar o cara para trabalhar na sua loja, porque primeiro ele ia ter que fazer um treinamento, um curso, se certificar, aí depois é que você ia poder contratar essa pessoa e ele ia ter que passar por provas, uma série de questões, né, que ia dificultar muito. Então, é importante que tenha essa representatividade, principalmente nas questões tributárias. Hoje, aqui no estado do Ceará, a gente tem um regime de pagar o ICMS, que começou aqui no Ceará, que é um regime por estimativa, onde não há mais necessidade da loja ser fiscalizada pelo Estado, porque você recebe o valor que você vai pagar de imposto no final do mês. Vendeu um carro, paga aquele valor. Vendeu 50, paga o mesmo valor. É um valor estimado. Essa estimativa ela é recalculada ano a ano, né? Todo ano no mês de janeiro ela é corrigida, mas você não tem essa preocupação com relação ao fisco e nem o fisco tem a preocupação de estar pegando um profissional altamente qualificado para estar fiscalizando uma loja de carro, porque não há mais necessidade. Ele pagou, o imposto está tudo ok. Não pagou, vai para a dívida ativa. Então, é simples, fácil. Então, esse é um trabalho que realmente uma representatividade forte faz. A Adélia já estava sinalizando ali a questão do nosso tempo, a gente está já chegando na reta final, mas eu queria deixar aberta a palavra para você, antes da última pergunta, que é a garagem dos seus sonhos, né? Queria que você compartilhasse. Fica à vontade de falar primeiro da garagem ou depois
as palavras finais ou a ordem é sua, que você que escolhe? Já que são as palavras finais, vamos falar primeiro da garagem, né? Eu acredito que quem é apaixonado por carro não tem só um carro da garagem dos sonhos, né? Porque quem é apaixonado por carro, né? Então, a minha garagem dos sonhos, eu fiz ela com... Não fiz, né? Penso em futuramente fazer. Mas eu faço ela com R$1 milhão. Certo. Mas não é apenas um carro. Eu já vi que teve gente que... Não, é uma Ferrari, é um Porsche. Não, a minha garagem dos sonhos é uma Dodge Ram Classic Laramie, né? Eu gosto da Classic, que é aquela um pouco mais bonitinha, um pouco mais baixinha, não é aquela gigantona. Gosto para mim, eu sempre gostei de picape. Uma SW4, 7 lugares para minha esposa, que seria o carro das viagens, 7 lugares, porque a gente quer muito menino mesmo, entendeu? Tá E para as trilhas, né, um Jeep Wrangler de 4 portas, né? Porque eu sou muito amante do off-road e eu acho que esse Jeep ele seria muito bacana. Qual a cor do Wrangler? Rapaz, eu não pensei na cor. Tem que pensar na cor. Tem que pensar na cor, então vamos lá. A Dodge Ram que fosse preta, essa preta toda cristalizada, né? Toda... Eu nunca perguntei para ninguém a cor, não. Vitrificada. Eu nunca perguntei para você. Pegou de surpresa. Eu tive uma parreira preta que eu vitrifiquei toda e a palavra até me sumiu aqui. Mas se fosse uma Dodge Ram preta, vitrificada, que fica bem espelhada, bonita. A SW4 branca, né? E o Jeep, ele poderia ser prata. Não, prata? Vermelho não, porque como passa muito por galho, os galhos arranham o carro vermelho todinho, né? E ainda sobraria aí 300 mil para eu distribuir em uns 3, 4 carros antigos, porque eu amo carro velho. Né? Eu amo, tive um Gurgel 86, que era meu xodó. Então a garagem dos sonhos seria o carro do meu dia a dia, o carro do dia a dia da família. Rapaz, não é mais uma garagem, não, já é uma loja de carros. Pois é, um projeto de uma casa para construir, eu digo, rapaz, tem que ter uma garagem muito grande aqui, porque... Né? É isso. Palavras finais para concluir o que você falou, né, sobre o Sindivel. Perdão, eu vou antes de você dar as palavras finais, eu vou pedir só o Rafael aqui para fazer o que eu nunca faço. Certo. Pedir para o pessoal compartilhar, curtir, como é que é. Eu sempre esqueço esse detalhe. Eu também era para ter pedido. Eu sempre esqueço, porque o nosso objetivo aqui é transmitir realmente conhecimento, mas é importante esse outro lado, né, Rafael? Quem está ligado aí, faz lá, ativa o sininho, que é importante, né, para ficar sempre recebendo aí as notificações, curte, compartilha, manda para aquele amigo lá que quer saber um pouquinho mais, quer saber um pouquinho mais da história e ajuda a gente divulgando aí. E pode mandar também sugestões de pautas, de temas para a gente estar abordando aqui. Bacana. Agora a palavra final é sua mesmo. Vamos lá, palavras finais, né? Eu ia esquecer esse detalhe. Mas é importante. Depois. Muito importante. Tanto que a gente está compartilhando conhecimento aqui, mas quando as pessoas de casa colocarem lá o sininho, quando enviarem esse link, né, para as pessoas assistirem, é conhecimento que elas também estão compartilhando, né? Então fica aí o reforço para compartilhar aí, beleza? Então vamos lá, palavras finais. Antes de agradecer, puxar o gancho do Sindivel, né? Jesus, quando enviou os seus apóstolos, ele poderia ter mandado 1 a 1. Então, ele já iria pegar 12 regiões diferentes, né? Mas ele escolheu mandar 2 a 2. Por quê? Porque nós não nascemos para viver sozinhos, né? Então, as empresas de carro também não devem ficar sozinhas, devem estar acompanhadas do sindicato, né? Eu tenho os meus alunos, que eu chamo de meus mentorados, mas também tenho minhas ovelhas, né? Que eu amo muito, que são os jovens do grupo de oração que eu coordeno, o grupo Crescendo na Graça. E eu digo sempre para eles, né? A gente não se salva sozinho, né? A gente precisa viver em comunidade. Da mesma forma, na vida profissional, a gente precisa viver em parceria. A gente precisa disso aqui para que as coisas andem e a gente possa crescer, né? Então, é isso. No mais, agradecer demais aí a oportunidade de falar um pouco da minha história, de falar um pouco da minha vida, né? Das superações, falar um pouco aí das promessas de Deus que se cumprem, né? Agradecer a você que ficou assistindo aí até agora o nosso bate-papo. Pedir que nos sigam nas redes sociais, né? A minha rede social é Rafael Asfor, que é lá onde eu falo sobre o método Asfor da educação automotiva. O da minha empresa é Asfor Autos, né? E que vocês possam seguir também aí o Sindivel, o Everton, o Rafael, né? Qual é o teu arroba, Rafael? Rafael RBR Andrade. Pronto, o cara também se garante aí nos vídeos, tá mandando ver. E é isso, pessoal. Agradecer ao seu Everton pelo convite, dizer que desde que eu era adolescente, aos 17 anos, que trabalhava já aqui no Shopping do Automóvel, admirava seu trabalho, que para mim é uma grande honra estar aqui compartilhando esse conhecimento com você. Eu lhe agradeço também, como eu falei no início, que ia ser um aprendizado, aprendi muito aqui e tenho certeza que você também está assistindo aí e aprendeu muito com o Rafael Asfor aqui hoje. Então, muito obrigado e até a próxima.